Muito bem, meus amigos do EmpreendaCast. Estamos aqui para mais uma pílula de tecnologia e transformação digital. Eu sou o Wellington Cruz, sou o host do podcast PPT no Compila. Inclusive, se você não segue ainda o PPT no Compila, você deveria estar seguindo. Procura aqui no seu feed. Lá você vai ter oportunidade de ver os assuntos que nós comentamos aqui com mais profundidade, tá bom? Hoje o assunto que nós vamos falar sobre tecnologia foi muito falado aí nas últimas semanas, né? Tivemos algumas polêmicas a respeito de uma inteligência artificial do Google chamada LaMDA, popularmente chamada de Lambda. Qual foi a polêmica, né, que nós tivemos na mídia e nos veículos de comunicação a respeito desta inteligência artificial? Basicamente, um dos engenheiros do Google, que depois, entrando mais no detalhe das notícias, a internet tem muita informação desencontrada, né, gente? Não foi exatamente um engenheiro do Google, mas sim um analista de teste que divulgou na mídia, deu a notícia para alguns veículos de comunicação que supostamente essa inteligência artificial teria adquirido consciência sobre a existência dela mesma, né? É o que nós chamamos de senciência. Mas será que isso é possível? Será que uma inteligência artificial pode ter consciência da sua própria existência? Eu já vou dar um spoiler aqui para vocês que não, isso não é possível, tá? E eu tô aqui hoje nessa pílula semanal para falar um pouquinho para vocês do porquê que isso não é possível e quais são os tipos de inteligência artificial que nós temos, como que isso funciona de termos mais práticos, né, sem entrar tanto no techniquez do assunto de inteligência artificial, mas de termos mais práticos, como funciona esse processo de inteligência artificial e como que isso pode ser útil aí na tua empresa, no teu trabalho, na sua vida, porque hoje a inteligência artificial pode ser utilizada por uma série de operações do nosso dia a dia, por uma série de automações que pode ser útil, inclusive, aí na sua empresa, viu, empreendedor? Então, abra os olhos aqui para esse episódio que pode ter oportunidade aí de otimização nos teus processos. Bom, por que essa inteligência artificial supostamente adquiriu ou houve a sensação de que ela fosse consciente sobre si mesma? Essa inteligência artificial, ela é do tipo de uma classe de inteligência artificial que a gente chama de interpretadores de linguagem natural. O que é um interpretador de linguagem natural? É aquela inteligência artificial das classes do chatbot, né? Ou dos voices bots e também dos assistentes pessoais, né? São inteligências artificiais que elas conseguem entender a linguagem humana, seja ela escrita, seja ela falada, e compreender algum sentido dessa comunicação, tá? E aí ela tem por trás disso um outro motor de inteligência que vai formular uma resposta para aquela expressão de comunicação humana utilizando o mesmo padrão de comunicação, ou seja, também por voz ou também por escrito, tá? Os chatbots que vocês veem hoje na internet, que a gente conversa em uma série de atendimentos, fazem parte dessa categoria de inteligência artificial, e Alexa, Cortana, Siri, todos esses assistentes pessoais também fazem parte, tá? E esse engenheiro, esse analista de testes do Google, ficou impressionado com a capacidade de resposta dessa inteligência artificial e ele estava convicto de que a inteligência havia criado consciência de si mesmo, tá? Mas isso ocorre porque ele não tinha conhecimento por trás de como era o desenvolvimento desse tipo de linguagem, desse tipo de inteligência, tá bom? Então, é muito fácil quando você é usuário de um tipo de inteligência artificial desse tipo que interage junto com você e tem o mesmo tipo de comunicação com você, você achar que ela, de fato, tem algum tipo de consciência, algum tipo de pensamento, etc. Mas isso não é real, tá? Isso é apenas uma qualidade muito grande de interpretação e de formulação dos resultados que essa máquina tem. E o Google é uma das empresas que mais tem tecnologia e mais tem avançado nessa área. Então é muito comum e é esperado que isso tenha acontecido. O que é
essa inteligência artificial, né? Como que são criadas essas máquinas inteligentes e como que você pode trazer isso para o seu dia a dia? Bom, basicamente, dentro dos algoritmos de inteligência artificial, nós temos dois grandes tipos. Um que é do tipo das redes neurais, que é um outro tipo de inteligência artificial que tem um outro tipo de desenvolvimento, e nós temos os algoritmos estatísticos de inteligência artificial. Esses algoritmos estatísticos estão ligados mais aos modelos que nós conhecemos mais do nosso dia a dia, base dos modelos mais comuns de machine learning, que são os algoritmos de classificação e etc., que utilizam uma grande quantidade de dados do passado para tentar fazer inferências sobre situações atuais e situações do futuro. E como que isso acontece em linhas gerais, tá? Depois, quando vocês quiserem pegar mais detalhes sobre como funciona qualquer um desses dois tipos de inteligência artificial, esses dois tipos de algoritmos, na semana passada, lá no PPT Não Compila, nós fizemos um episódio com 2 especialistas de inteligência artificial e nós entramos bem no detalhe. Então, se você quiser ter mais detalhes sobre esse tipo de assunto, como funciona, como que são os algoritmos estatísticos, como que são os algoritmos de redes neurais, lá você vai ter muito detalhe. Aqui eu vou ser um pouco mais superficial, até porque eu não sou um especialista, tá? E tem uma promoção aqui que eu quero falar para vocês. Quem chegar lá no comentário do PPT no Compila, desse ou de qualquer outro episódio, e escrever que chegou lá, está seguindo o canal através do EmpreendaCast, vai participar de um sorteio de uma camiseta do PPT no Compila. Então, se você for lá assistir qualquer um desses episódios, deixa o teu comentário, diz que você veio através do EmpreendaCast e nós vamos sortear algumas camisetas lá, tá bom? Bom, como funciona esse modelo estatístico de machine learning, de treinamento de máquina? Basicamente, eu preciso que um humano faça algum tipo de classificação de dados do passado para que eu faça uma indexação desses dados por esse algoritmo, que é o machine learning, que é especificamente a máquina, para que ela indexe esses dados e consiga fazer inferências estatísticas das características daqueles dados que foram indexados. Espera aí, Arthur, não entendi. Volta isso daí. Eu vou dar um exemplo prático, então, para que vocês entendam. Acho que o exemplo mais clássico que é utilizado para explicar como funcionam esses algoritmos classificatórios é a análise de inteligência artificial para fraudes, por exemplo. Então, suponha que eu tenha uma empresa que ela detecta algum tipo de fraude nos seus processos. Seja por, vamos dar um exemplo aqui, um pedido de compra. Ela precisa saber se aquele pedido de compra tem um risco de ser fraude ou não ser fraude. Como que eu faço uma inteligência artificial para que as próximas compras que cheguem eu consiga saber se ela é fraude ou não, através de inteligência artificial? Primeiro, eu preciso que um ser humano ele analise todos os pedidos de compras anteriores e me diga daqueles pedidos de compra quais eram de fato fraude ou não. E aí eu vou dizer isso para a máquina. A máquina, leia todos esses pedidos de compra. Esses que eu tenho uma marcação, elas são pedidos que são considerados fraude, que são com certeza fraude. Então ela vai indexar as características desses pedidos de compra e vai conseguir fazer inferências estatísticas e matemáticas para que, quando ela leia um novo pedido de compra, ela vai te dizer se ela é uma possível fraude ou não. Por que possível fraude ou não? Porque todo resultado de machine learning, de inteligência artificial, vai te dar um percentual probabilístico de aquilo estar correto ou não. Então você vai receber uma resposta do tipo 90%, 95% de probabilidade de fraude, tá bom? Então isso são os algoritmos probabilísticos, os algoritmos de classificação, que é um modelo mais comum de inteligência artificial e que é o mais aplicado hoje no dia a dia. Um ponto muito importante quando a gente fala desse tipo de algoritmo classificatório, tá? Uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar, que tem uma discussão inclusive ética a respeito disso, que são os vieses de dados. Perceba, faça uma reflexão junto comigo. Se eu dei uma pilha de dados para que a máquina aprendesse aquela característica, aprendesse o que era fraude ou não, no nosso exemplo, dadas as características de compra, eu posso ter
vieses nesses dados que foram marcados, né? Então, dependendo do recorte ou da quantidade de dados ou do formato desses dados que eu ofereci para essas máquinas, ela pode ter também um resultado para as próximas análises que sejam enviesadas. E isso a gente tem tido grandes discussões de ética e discussões filosóficas a respeito de inteligência artificial na internet, de, por exemplo, reconhecimento facial que prejudicam algumas pessoas com certas características físicas, como pessoas com a pele mais escura, etc., porque o modelo que foi utilizado para o treinamento daquela máquina não tinham quantidades significativas desses padrões físicos, por exemplo, para que a máquina conseguisse uma isenção nesse tipo de análise. Então, qual que é o recado que a gente tira disso? Qual que é o aprendizado que a gente tira disso? Quando você faz uma análise de dados para treinar uma máquina, você tem que ser muito criterioso, e por isso que você precisa ter um cientista de dados que faça essa modelagem, essa análise de dados efetiva, para que você tenha uma análise de dados o mais livre possível de vieses, para que você consiga, de fato, ter um resultado assertivo no resultado do teu machine learning. E o trabalho não para por aí. Se você ouvir lá o nosso episódio que é mais completo a respeito disso, você vai descobrir que a gente tem que analisar esse resultado continuamente, a máquina precisa ser retreinada, você precisa manter isso em funcionamento. Como que isso pode auxiliar você, empreendedor, aí na sua empresa? Como que eu posso utilizar inteligência artificial para ganhar eficiência operacional na minha empresa? Basicamente, tudo aquilo que você consegue classificar através de dados e que você tem operações que são repetitivas, você muito provavelmente consegue resolver através de um modelo de inteligência artificial. Então, por exemplo, esse tipo de trabalho de análise de risco que eu coloquei para vocês como foi o exemplo de fraude, é um bom exemplo do que pode desencadear de uma eficiência operacional dentro do seu negócio. Por exemplo, análises de fluxo, que você pode ter alguns tipos de ação dependendo do teu caso de negócio. Então, vou dar um exemplo. Se você tem um determinado processo e que precisa de uma análise para definir qual o próximo passo desse processo, se você parte para uma produção, se você parte para uma negociação, etc., você também pode utilizar com esse tipo de modelo de inteligência artificial. Basta que você tenha um trabalho exploratório aí com um cientista de dados para modelar aquilo que você já fez no passado, que você consiga ter uma quantidade de dados suficiente, uma quantidade de dados livre de vieses para que você consiga fazer esse tipo de implementação e ganhar aí sua eficiência operacional. Espero que eu tenha conseguido aqui dar um panorama geral para vocês desse tipo de tecnologia. Como vocês podem ter concluído com essa breve explicação sobre o que é inteligência artificial, baseado em modelos matemáticos e estatístico, é possível que uma máquina consiga ter consciência de si mesmo, né? Então, isso não é um modelo matematizável, digamos assim. Eu não consigo trazer uma consciência ainda para um algoritmo, tá? Mas eu talvez consiga ter uma máquina que é tão eficiente em gerar comunicação que eu consiga fazer com que um outro ser humano não saiba se está conversando com uma máquina e com um ser humano. Isso pode ser extremamente interessante para o futuro, para a automatização de CRM, de atendimento eletrônico, curas inteligentes, chatbots e etc. Isso é uma tecnologia que vem aí evoluindo dia a dia, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho desse mundo. Espero vocês lá no PPT. Um abraço e até semana que vem. Valeu, obrigado!